Imagina a estrutura de segurança máxima, mais absurda e impenetrável que a mente humana conseguiria conceber. Tipo, normalmente, a expectativa para algo assim envolve pura força bruta, né? Sim, com certeza. Muros de aço maciço quilométricos, corredores cheios de lasers, aquele cofre de titânio. Exato, e muito provavelmente um exército de guardas armados até os dentes. Nossa mente é condicionada a associar a defesa final, sabe, o último obstáculo de qualquer jornada a uma barreira física colossal, uma fortaleza irredutível mesmo. É o padrão absoluto de qualquer pensamento tático ou até narrativo, né? A cultura pop e os jogos, no geral, nos ensinaram a esperar que o desafio final seja visualmente e fisicamente a maior de todas as ameaças. Tipo um dragão ancestral, um titã gigante. Algo que exale um poder óbvio, né? Mas vamos imaginar um cenário completamente diferente. Digamos que o corredor dessa fortaleza intransponível seja percorrido até o fim. E aí, na última sala, guardando o destino de todo o universo, a única coisa que exista seja um sujeito de moletom. De moletom e pantufas gastas. Pantufas, dormindo tranquilamente numa cadeira. Uma figura que, estatisticamente falando, é a criatura mais vulnerável de toda aquela realidade. Alguém que tem literalmente apenas um ponto de vida e um ponto de defesa. Se um ventinho bater nele, a batalha simplesmente acaba. Nossa, é o contraste mais brutal com o que o cérebro espera encontrar. É quase cômico num primeiro momento, sabe? Mas por uma série de motivos psicológicos e mecânicos que são brilhantes. Essa figura minúscula representa o pesadelo perfeito. Nessa discussão de hoje, a gente vai desconstruir a complexidade de Sans. Ele é, sem dúvida, um dos personagens mais intrigantes já criados. A missão desse nosso mergulho profundo é arrancar a máscara daquele esqueleto preguiçoso para entender o colapso emocional dele. Um colapso causado por um fardo terrível, né? O conhecimento absoluto sobre como o tempo funciona. Exatamente. A gente vai investigar a genialidade sombria por trás das atitudes dele e entender como a mecânica de um universo inteiro pode ser dobrada pela depressão e pelo niilismo. As fontes que a gente reuniu hoje, com discussões detalhadas e compilações riquíssimas, mostram muito bem isso. A gente vai explorar desde a mecânica de Love e EXP até aquela determinação desesperada na rota genocida, além de entender a lógica por trás de cenários alternativos muito discutidos pela comunidade, como o Dust Tale. É uma trajetória narrativa raríssima, porque vai da comédia pastelão ao desespero existencial mais puro em questão de segundos. E existe uma lógica impecável por trás dessa transição. Sem dúvida. Mas bom, para conseguir compreender de verdade a força descomunal que o Sans esconde, a gente precisa começar entendendo a apatia absurda dele. Então, vamos desvendar isso. Vamos lá. Quando esse personagem é introduzido, ele parece a personificação do relaxamento. Quase um alívio cômico descartável. O primeiro encontro com ele envolve uma almofada de pum escondida na mão. A clássica piada de colégio, né? Sim, e ao longo da jornada, fica claro que ele tem múltiplos empregos como sentinela, mas passa a maior parte do tempo dormindo. Ele tenta vender cachorros quentes, que na verdade são só salsichas de água. Ou montes de neve empilhados. Exato, montes de neve. E fica metralhando piadas ruins sobre ossos o tempo todo. Ele é o arquétipo do preguiçoso adorável. O que é fascinante aqui é como essa imagem inofensiva é construída com um propósito muito específico. É para criar um falso senso de segurança. Porque se a curiosidade falar mais alto e o universo ao redor dele for investigado, coisas muito perturbadoras começam a aparecer. Nossa, sim. O quarto secreto, por exemplo. Exatamente. Existe um laboratório completamente escondido atrás da casa dele. E o conteúdo desse lugar altera todo o contexto de quem o Sans realmente é. Lá dentro tem uma máquina quebrada, coberta por uma lona, plantas mecânicas ilegíveis com símbolos estranhos. Símbolos que remetem ao misterioso W.D. Gaster, né? Isso. O antigo cientista genial que desapareceu daquela realidade. E não é só o maquinário. Tem fotografias com pessoas desconhecidas e relatórios detalhando o monitoramento de, entre aspas,
anomalias temporais. Fica muito claro que o cara das piadas é, na verdade, um cientista incrivelmente brilhante. E é esse intelecto que explica o comportamento errático dele. O Sans sabe que a linha do tempo não é linear. Ela sofre resets constantes. Ele tem plena consciência de que entidades poderosas estão brincando com a realidade como se fosse um brinquedo. Seja Flower ou o próprio humano que caiu lá. Ele admite isso de forma nítida. Ele diz que desistiu de tentar voltar há muito tempo. Pensa bem nisso. É como passar meses, talvez anos, construindo o castelo de areia mais gigantesco e perfeito do mundo. E fazer isso com a certeza matemática de que a maré vai subir na manhã seguinte e apagar tudo. Não sobra nada. Nada? Como alguém encontra motivação para levantar da cama, para se esforçar no trabalho, sabendo que o apagamento de tudo é uma garantia? Do ponto de vista psicológico, a pessoa não encontra. Esse cenário cria uma condição chamada desamparo aprendido, mas levada a um extremo existencial. A preguiça crônica do Sans, a falta de higiene, as piadas incessantes não são traços inocentes. São mecanismos de defesa. Exatamente. Altamente desenvolvidos para lidar com uma depressão severa. O riso funciona como a armadura do nihilista. Se nada tem valor duradouro, a única forma de suportar a dor é mascarar os sentimentos e fingir que nada importa. Caramba, é um peso absurdo de se carregar em silêncio. Mas, seguindo essa lógica, se nada importa e tudo vai ser varrido por um reset, como uma mente nihilista reage quando a violência real começa a acontecer? Quando pessoas ao redor começam a ser mortas? Aí a gente entra na mecânica da violência do universo do jogo. Que nos leva direto para o último corredor. Aquela sala dourada onde ele abandona a comédia e vira o juiz. É nesse corredor que ocorre uma subversão magistral das expectativas de RPG. O Sans desconstrói as métricas fundamentais que a galera usa para medir sucesso. Em qualquer jogo, acumular ESP significa ganhar experiência e ficar mais forte. Subir de nível é a meta de todo mundo. Mas ele explica que ali, essas siglas são puramente macabras. ESP significa Execution Points, ou pontos de execução. É a quantificação exata da dor e do sofrimento causados aos outros. Nossa! E o Love, que qualquer um leria como amor, é Level of Violence, nível de violência. Exato! E o detalhe crucial sobre o Love é a mecânica psicológica por trás dele. Ele não mede força física. Ele mede o quanto a capacidade humana de sentir empatia foi anestesiada. Quanto mais alguém machuca os outros, mais fácil fica continuar machucando. É uma blindagem emocional contra a culpa. E no momento do julgamento, o Sans lê essas estatísticas como um raio-x da alma de quem joga. Ele analisa a crueldade de forma fria. E as falas dele são arrepiantes. Tipo, se o nível de violência estiver no 9, ele diz que isso não significa que a pessoa é 50% boa. Ele joga na cara que é uma falha moral catastrófica. Mas, então, o que tudo isso significa na prática? Como assim? Porque, parando para analisar, algo parece contraditório. O Sans tem um irmão, o Papyrus, um poço absoluto de bondade, super inocente. Se o humano matar o Papyrus numa rota neutra, o Sans desaparece o jogo inteiro. Aí ele ressurge no final, acusa o humano de ser assassino e depois vira as costas e deixa a pessoa indo embora. Ele não ataca na rota neutra. Pois é. Por que ele não usa todo aquele poder reprimido ali mesmo para vingar o Papyrus? Isso levanta uma questão muito importante. É a chave para entender o colapso emocional dele. A diferença principal está na natureza da ameaça. A cabeça do Sans funciona numa lógica fria moldada pela depressão. Numa rota neutra, atacar a anomalia que controla o tempo é inútil. Se o Sans vencer, o humano morre, volta no tempo, memoriza os ataques e tenta de novo até ganhar. É a imortalidade por tentativa e erro. A pessoa sempre vence pelo cansaço. Precisamente. Mas o que realmente segura a mão do Sans numa rota neutra é o amanhã. Por mais horrível que seja a morte do irmão dele, a estrutura do universo continua existindo. Inevitavelmente, vai rolar um reset. E quando acontecer, o Papyrus vai estar vivo de novo. Ah, entendi. Ele sofre no presente, mas sabe que o ciclo garante o retorno de todo mundo. Exato. A dor é torturante,
mas os danos não são permanentes. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a dinâmica sofre uma fratura exposta na rota genocida. Sim, a ameaça do apagamento total. Quando a matança vira um extermínio sistemático, o Sans percebe algo sem precedentes. As linhas do tempo não estão só recomeçando, elas estão colapsando. O fim não é um recomeço, é simplesmente o nada. A anomalia cruza um limite irreversível. O acúmulo extremo de love, essa anestesia completa da empatia, desperta uma força capaz de rasgar a malha da realidade e apagar o mundo. Não vai ter reset no dia seguinte. Cada memória, cada versão do Papyrus vai deixar de existir. É a diferença entre reiniciar o computador e perder o trabalho do dia e alguém pegar um martelo, estraçalhar o seu disco rígido e botar fogo na casa toda. Não tem amanhã para recomeçar. E é por isso que, num cenário de apocalipse iminente, o desespero toma conta. E, inclusive, essas mecânicas de como o love e a consciência do apagamento afetam os Sans dão origem a discussões incríveis na comunidade, tipo a lógica por trás do Dust Tale. Ah, o Just Tale, onde a premissa é que o Sans, cansado de ver a rota genocida se repetir, decide que a única forma de bater de frente com o humano é ganhando love por conta própria. Exato. É um cenário alternativo onde a depressão nihilista vira uma determinação completamente distorcida. Ele começa a matar os próprios monstros, inclusive o Papyrus, só para acumular love e XP suficientes para ter a força bruta necessária para impedir a anomalia. É uma exploração psicológica brilhante da comunidade sobre o que aconteceria se a moralidade dele quebrasse de vez sob o peso dos resets. É um reflexo sombrio da própria mecânica do jogo. Mas voltando para a história original, na Rota Genocida Oficial, ele diz aquela frase clássica: "Eu não posso mais me dar ao luxo de não me importar". A motivação dele nunca foi vingança. Ele está lutando pela existência da própria realidade. E a abordagem estratégica dele para defender essa realidade é um estudo fascinante de metajogo e guerra psicológica. Ele sabe que vencer no campo de batalha virtual não resolve, porque o humano volta no tempo. Então, o plano dele é transferir a batalha da tela para o mundo real. O objetivo dele é frustrar quem está com o controle na mão. Exatamente. Induzir uma frustração tão excruciante e absurdamente injusta que o ser humano real, sentado na cadeira, simplesmente desista. É vencer pelo cansaço mental puro. Ele quer que a pessoa pense: cara, isso é impossível, não aguento mais essa tela de game over. Aí a pessoa fecha o jogo e vai fazer outra coisa. Se essa desistência acontecer, o Sans vence. Ele salva os resquícios do universo porque o comando final de apagar tudo nunca acontece. É a desconstrução absoluta da jornada do vilão nesse caso. O destino de bilhões não depende de uma barra de vida, mas da paciência de quem joga. E para orquestrar essa frustração, sendo o inimigo com 1 de vida e 1 de ataque, ele quebra todas as regras. Sim, o arsenal de um niilista. Ele decide que as leis da física e de RPG não se aplicam mais a ele. A primeira loucura é a retribuição kármica, o karma. O karma age como um veneno profundo. Ele continua drenando a vida muito tempo depois do golpe. Mas a verdadeira atrocidade dessa mecânica é que o karma elimina os frames de invencibilidade. Aquela piscadinha que o personagem dá quando toma dano, né? Que te deixa imune por 1 segundo. Isso, os iframes. Em jogos normais isso dá tempo para respirar. O Sans arranca esse privilégio. Se encostar num ataque dele, o dano é calculado a cada milissegundo. Um arranhão vira morte instantânea. É uma punição matemática baseada na quantidade de violência que a pessoa acumulou. Mas as quebras de regras não param aí. Ele usa o modo azul para alterar a gravidade do próprio menu de batalha. Ele arremessa a alma contra as paredes. Sim, e ele traz os Gaster Blasters, aqueles crânios demoníacos que disparam lasers. Além do olho dele que pisca alternando entre ciano e amarelo. E o amarelo é a cor da alma da justiça naquele mundo. Simbolizando que é uma execução penal e moral, não só uma briga. Com certeza. Mas o que mais destrói a sanidade da Nalera é o controle instintivo do Sans sobre o espaço e o tempo. Num RPG de turnos, você escolhe atacar, e o inimigo recebe o golpe. O Sans simplesmente diz não. Quando o ataque vem, ele desvia. Ele se teletransporta. Uma evasiva impossível para aquele sistema. E ele ataca até durante o turno de quem joga.
Ele joga ossos nos menus de escolha. Ele não respeita a etiqueta do RPG. É o ápice da metalinguagem. Se a entidade usa o poder de voltar no tempo como trapaça, o Sans decide que também não precisa respeitar o código-fonte. Vira uma guerra total de exaustão psicológica. E a coroação genial de tudo isso é o famoso ataque especial. Depois de dezenas de mortes, horas de sofrimento, ele anuncia o golpe final, inescapável. E o que acontece? Absolutamente nada. Nada. É brilhante. Se conectarmos isso ao panorama geral de um videogame, é um lampejo de puro brilhantismo teórico. O Sans conclui que a única maneira de não perder um jogo que não pode ser vencido é se recusando a jogar. Ele simplesmente não passa o turno. Ele encerra a ação dele, mas nunca permite que o turno da pessoa comece. E como o jogo é baseado em turnos, o humano nunca mais tem a opção de agir. O Sans aprisiona o jogador no impasse eterno. E a aposta dele é que o tédio faça a pessoa fechar o aplicativo. Ele vira um muro intransponível feito de sarcasmo e desespero existencial. É um arco perfeito, né? Totalmente. A gente começa com um esqueleto de pantufas contando piadas ridículas, atravessa o horror de uma mente dilacerada pelo conhecimento temporal, com aquela depressão profunda, e chega na revelação de que esse comediante quebrado era o grande juiz. A última trincheira erguida entre o universo e o nada. É uma responsabilidade excruciante forçada a alguém que sabe de tudo, justo quando o resto do mundo já foi silenciado. Ele não defende com esperança, mas com a teimosia de não deixar o apagamento ser fácil. Drenando cada gota da própria sanidade para isso. Bom, e para concluir nossa discussão de hoje sobre a psique do Sans, eu quero deixar um último pensamento para as pessoas refletirem. É sobre os momentos finais dessa batalha épica. Aquele detalhe que muda tudo. Sim. Depois que o impasse eterno falha, porque quem joga quebra as regras e ataca enquanto o Sans está dormindo de exaustão, o golpe final acerta. O personagem mais fraco recebe o impacto. E então, ele sangra. O que é um contrassenso biológico completo, né? Um esqueleto feito de magia sangrando. É aí que a verdadeira tragédia aparece. O choque visual é enorme. Como um esqueleto sangra? A explicação mais aceita pela comunidade resgata um detalhe lá do começo. O Sans bebia garrafas inteiras de ketchup no bar do Grilby. Aquele líquido vermelho definitivamente não é sangue. A probabilidade de ser uma garrafa de ketchup escondida na jaqueta, esmagada pelo golpe, é quase 100%. Mas a questão é, por que fingir? Por que criar todo o teatro do sangramento? Se a gente somar esse ketchup falso com as últimas palavras dele cambaleando e chamando desesperadamente pelo irmão, Papyrus, aquele mesmo irmão que foi assassinado lá atrás, a conclusão é pesada. É perturbadora. Teria sido esse o golpe final dele. Um truque psicológico extremo, a última carta de um gênio desesperado. Ele forja a ilusão visceral de dor, clamando pelo amor do irmão, com o único propósito de tentar despertar uma última faísca de culpa e choque na pessoa segurando o controle. Tudo na esperança de que essa cena faça a mão do jogador tremer e ele feche o jogo para poupar os últimos traços do mundo. É o sacrifício de um ilusionista magistral, manipulando até um ketchup barato de lanchonete para criar uma barreira emocional definitiva contra uma força de pura violência. Pois é. Fica aí o questionamento para a galera ponderar. Da próxima vez que o fim do corredor de segurança máxima for alcançado e, ao invés de um monstro gigante, a figura mais letárgica estiver no caminho, é bom refletir profundamente antes de decidir forçar essa figura a acordar.